Pá, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, muita alegria, muita paz. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de inventário, tá? É, Começando aí nos artigos, da forma que a gente sempre fez em processo civil. E hoje, infelizmente, meu computador tá travando pra caramba, não sei por qual motivo, mas logo logo ele dá um jeito. Então eu vou precisar que vocês abram o Código de Processo Civil no artigo 610. Lá no 610, nós vamos falar sobre a possibilidade de realização, de abertura do inventário pela via extrajudicial, né? Então, havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se ao inventário judicial. Ou seja, é necessário que o inventário seja judicial caso haja testamento ou interessado incapaz. Entretanto, caso todos sejam maiores, capazes, concordes, caso haja consenso entre a partilha, o inventário poderá ser feito por escritura pública. Isso não implica a impossibilidade de realização do inventário pela via judicial, mesmo que todos sejam capazes, concordes. Isto porque o inventário extrajudicial, administrativo, realizado em cartório, acaba sendo um pouco mais custoso que o inventário judicial, embora o inventário judicial implique uma demora maior para a resolução, para, enfim, chegar à partilha, né? Porém, com o advento aí da lei de 2007, para que fosse possibilitada a realização de inventário pela via extrajudicial, acredito que isso é uma forma de desburocratizar, desjudicializar a máquina judiciária que já está tão sobrecarregada com processos, com outras demandas. Tem alguém se matando no andar de cima, mas isso é irrelevante. O artigo 611 fala um pouco de prazo para instaurar o inventário. E quando a gente fala de prazo, o prazo consubstanciado aqui no 611 é um prazo impróprio que o juiz não precisa cumprir. Então, se você está entrando com o inventário aí, está vendo essa aula e acha que seu inventário vai ser concluído no prazo de 12 meses só porque o 611 está mandando, não. O inventário vai longe. E dependendo dos bens, dependendo do consenso que há entre herdeiros, ele não acaba. Ele dura 10, 15 anos. Então, esse é um prazo impróprio, mas vale ressaltar que cada legislação estadual para o imposto de transmissão causa-mortes preceitua uma multa, uma penalidade para quem deixa transcorrer um grande prazo após o falecimento do autor da herança, e por isso é necessário que você, como um processualista, como alguém que está trabalhando, como alguém que está patrocinando inventários, estude a legislação estadual para descobrir aí qual que é o prazo em que há isenção de multa, em que há apenas o cálculo do imposto. E também vale ressaltar que, na hora em que nós formos pagar esse imposto, ele será acrescido de juros e correção monetária desde a data do falecimento. A multa a ser fixada, ela não é progressiva, ela não é exponencial. Ela é uma multa fixa numa alíquota específica. Salvo engano, aqui no estado de São Paulo, essa multa varia entre 10% e 20% do valor do imposto. Então, vale a pena se atentar ao prazo para evitar aí que seu cliente tenha que pagar mais e mais impostos e multas, certo? Então, isso que nós acabamos de ler faz parte aí do artigo 611, mas um esclarecimento maior sobre o artigo 611. 612, quando nós tivermos no curso do processo de inventário alguma questão que precisa ser decidida pelo magistrado, e esta questão a ser decidida pelo magistrado dependa exclusivamente de prova documental, ele o fará ali mesmo no processo de inventário. Entretanto, quanto a essa questão relevante demandar a produção de uma prova testemunhal, de uma prova pericial, por exemplo, aí ele manda para o procedimento ordinário, para o procedimento comum, pelas vias ordinárias, como o próprio código chama, para aí sim ele ter uma decisão fundamentada nas provas, uma decisão melhor.
Exemplo, quando a gente tem um inventário que depende de um reconhecimento de união estável, e aí essa união estável depende exclusivamente de provas documentais que a companheira tinha do de cujus. E aí, nesse caso, a gente pode sim reconhecer a união estável incidentalmente dentro do processo de inventário, para daí sim a gente conseguir realizar a partilha, fazer a partilha nos termos propostos pelo requerente. Entretanto, se para esse reconhecimento de união estável haja necessidade da produção de outras provas que não a documental, o juiz precisa mandar isso para as vias ordinárias. 613 vai falar que até o inventariante prestar o compromisso, quem administra é o espólio. Né? O espólio é o administrador aí dos bens da herança. O espólio é essa personalidade anômala. E no 614, vamos ter que o administrador representa o espólio ativa ou passivamente perante as instituições, para daí ele poder firmar os compromissos necessários, zelar pelos bens. E o administrador do espólio é obrigado a trazer ao acervo do inventário, né, dos bens, os frutos que ele percebeu oriundos dos bens do inventário desde a morte do decurso. Cara, morar em apartamento é um inferno, velho. Meu Deus do céu, cara. Que a moça tá fazendo, meu? Tá. Tem direito o inventariante, ou na verdade o administrador do espólio, ao reembolso das despesas que ele despendeu, que ele suportou, para zelar, para conservar os bens do imóvel. Então, despesas que são necessárias e úteis para a conservação, para as melhorias do imóvel, ele pode ser reembolsado. E também aí, como ele está administrando os bens do espólio, ele vai ser responsável pelos danos que ele vier a causar nos bens com dolo ou culpa. 615. O requerimento de inventário incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio. Na prática, quando eu trabalho lá no escritório como estagiário, nós costumamos pedir para que todos os herdeiros assinem a procuração e são todos requerentes na ação de inventário, caso haja concórdia, caso haja consentimento, caso haja aí o consenso entre os herdeiros. Mas aqui a gente pode sim entrar com só quem está na posse dos bens. 616 vai falar sobre a legitimidade para a proposição, para a participação do inventário. E aí vale vocês olharem o rol, sempre estejam com o código do lado, vejam o rol aí do 616 para verem quem é legítimo para requerer o inventário. 617 também é um rol que vai expor aí a ordem necessária para o inventariante. Então, a nomeação de inventariante depende de uma ordem. Preferencialmente será o cônjuge. Se não tiver cônjuge, vai na ordem contida aí no artigo 617. E o inventariante é intimado para prestar compromisso em 5 dias. Vai lá no cartório, na vara, fala que você está precisando prestar o compromisso de inventariante. Isso hoje em dia depende de agendamento no fórum, por conta da Covid-19. E aí o serventuário que estiver ali, o servidor que estiver ali, vai fazer a lavratura aí do termo de compromisso. O seu cliente inventariante assina. Essa declaração, esse termo de compromisso será inserido nos autos pela própria vara. 618 vai falar quais são as funções do inventariante. Então temos aí que ele representa o espólio, administra o espólio, presta as primeiras e últimas declarações, traz ao inventário todos os documentos pertinentes à realização do inventário, junta qualquer certidão de testamento, caso haja, né? Traz os bens que precisam ser colacionados, então ele traz os bens à colação, são aqueles bens dados em antecipação à legítima para determinado herdeiro. Ele também presta contas, requer a declaração de insolvência do próprio espólio. Então são as funções do inventariante, que são prolongadas no 619, não sei porque não colocou tudo no mesmo artigo, mas o legislador assim entendeu. Então ele também coloca que é a função do inventariante alienar bens de qualquer espécie, transigir e pagar as dívidas do espólio. Como a gente falou aí também da administração dos bens do espólio, o inventariante vai fazer as despesas, vai empreender as despesas necessárias para conservar e melhorar os bens do espólio. No 620, estamos falando aí das primeiras declarações, que deve conter a qualificação do autor da herança, do de cujus, do falecido, dos herdeiros
e a prova da qualidade do herdeiro, então eu não posso só falar fulano é herdeiro, eu preciso trazer uma certidão de nascimento provando que fulano é filho, é descendente do decujus, para daí sim eu qualificá-lo como herdeiro. Então vamos também relacionar todos os bens do espólio, incluindo os imóveis, móveis, semoventes, valores monetários, dívidas, enfim, todos os bens aí pertinentes, direitos inclusive, por exemplo, se ele tinha um imóvel arrendado, então ele vai inventariar os direitos que ele possuía aí sobre esse imóvel em arrendamento mercantil. E no parágrafo 1º estamos falando que o juiz dá algumas determinações específicas para quando temos um decujus empresários ou de outras sociedades que não são SAs. Então, se o seu morto aí do seu processo é empresário ou sócio em sociedade que não sociedade anônima, veja aí o parágrafo 1º do 620. 621 fala que a sonegação só pode ser arguída a partir do momento que se encerra a relação dos bens. 622 temos as hipóteses de remoção do inventariante, então é um rol também. E caso nós precisemos provar essa remoção do inventariante, né? Por que eu quero remover o inventariante? Nós vamos entrar aí com uma ação de remoção de inventariante. É um procedimento incidental em que o inventariante é intimado para exercer contraditório pela defesa, juntar provas, produzi-las e aí sim, conforme o 624, o juiz vai decidir sobre a remoção do inventariante. Removendo-o, ele nomeia outro, mas aí ele precisa seguir aquela ordem que a gente já falou. 625, o inventariante que é removido entrega os bens que ele está administrando para o próximo, né, para o sucessor, para o inventariante ora nomeado, e caso esse inventariante removido se recuse a entregar os bens, o juiz emite já um mandado de missão na posse ou de busca e apreensão para o novo inventariante, sem prejuízo da multa cabível aí. 626, estamos falando aí que o juiz vai citar todo mundo que foi trazido lá pela relação inicial dos interessados no inventário. Também intima a Fazenda Pública para que ela participe aí do procedimento apresentando o valor cadastral dos imóveis junto ao fisco, para que ela fiscalize, né, o pagamento do imposto causa mortes. E o Ministério Público também é intimado caso a gente tenha participação de algum herdeiro incapaz ou ausente. Por fim, também temos que o testamenteiro é intimado caso haja testamento. 627, quem for citado, aí você recebendo a citação de um inventário, você pode arguir erros, omissões, sonegação de bens, também pode reclamar do inventariante, se o inventariante está incorrendo em algum das hipóteses que implicam a sua remoção, e você também pode contestar a qualidade de algum dos herdeiros. Então, ele é filho, mas não foi bem assim e tal. E se essas arguições estiverem corretas, o juiz retifica o plano de partilha, retifica os requerentes, remove o inventariante e, como a gente sempre está falando aqui, se for necessária a produção de outras provas, o juiz remete o processo para as vias ordinárias, suspende o inventário até que a resolução chegue ao fim. E aí, com o final do procedimento que está correndo aí pelas vias ordinárias, aí ele volta a tramitar o inventário já com a questão solucionada. 628, quem achar que for preterido no inventário precisa demandar a sua admissão no inventário antes da partilha. Depois a gente já estudou aí como que funciona quando a gente estudou sucessões. O juiz vai decidir sobre essa questão de admissão e se precisar de provas, manda para as vias ordinárias. Sempre isso, tá, galera? Por fim, eu vou falar aí, finalizando no 629, que o vídeo está ficando comprido, que a Fazenda também fala no processo sobre o valor dos bens de acordo com o que consta no cadastro imobiliário desse órgão, né? Então, a Fazenda participa aí como um fiscal do recolhimento de impostos, mostrando os valores venais, os valores cadastrais, os valores considerados aí para fins de fiscalização. Tá? E aí, galera, depois do 629, a gente começa a já entrar em cálculo do imposto, né? E aí eu prefiro fazer um outro vídeo à parte posteriormente para a gente conseguir entender melhor essa situação, tá? De toda forma, né, eu espero que eu tenha ajudado e eu espero que o meu vizinho de cima pare de fazer barulho.